Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora para mais um react no canal e dessa vez estou tentando trazer mais uma vez um conteúdo diferente, dessa vez conteúdo de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Como os Luas Superiores se tornaram Onis. História completa, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Então é um anime que eu particularmente curto bastante. Tá bastante em hype porque tá tendo um lançamento da segunda temporada agora. Então eu vou conferir com este vídeo se é o tipo de coisa que vocês gostam. Eu sei, vocês amam One Piece, mas eu quero ver se eu consigo trazer outro tipo de conteúdo pra cá. Comenta aqui, por favor mesmo, você que gosta de vários animes, mas comenta aqui qual anime que você gostaria que tivesse conteúdo aqui no canal. One Piece é o principal, mas isso aqui é o que? Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Saitama, Bleach, Naruto? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, é muito importante pra gente estar variando o tipo de conteúdo do canal pra gente não ficar sempre preso no mesmo. Pelo menos a minha intenção é essa. Amo One Piece? Eu amo One Piece, mas eu acho que é importante a gente sempre ter uma variedade grande de tipo de conteúdo, beleza? Então, se você já é inscrito nesse canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative todas as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos, então bora conferir. Como os Luas Superiores se tornaram Onis. História completa, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Lembrando que esse vídeo é do nosso querido Jovem Otaku e muito provavelmente vai ter spoilers. Então se você não gosta de spoilers, cuidado. Foram humanos antes de se tornarem Onis. É por isso que neste vídeo eu vou te mostrar a história de todos os Luas Superiores. E fica até o final do vídeo, que é uma história mais macabra que a outra. Tem umas que é muito da hora, tá ligado? Tem um aprofundamento muito foda, mano. Galera, os Luas Superiores são os Onis mais fortes de todos, e eles passaram por muitas coisas até se tornarem Oni. Alguns deles já eram maus desde antes, já outros só se transformaram em Onis pra conseguir poder. Então galera, eu peço pra você deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E também se inscreva e ative o sininho, porque desse jeito você vai receber todos os novos vídeos do canal. Mas então, vamos ver essas histórias. Bora! O antigo Lua Superior 6, Adakio Gyutaro. Adaki nasceu. Esse é o que tá passando no anime agora. Em um lugar para onde mulheres doentes e velhas que não podiam mais trabalhar nos bordéis eram enviadas e deixadas para morrer. A sua mãe biológica era uma dessas mulheres de lá, tendo dado à luz seu irmão mais velho alguns anos antes, o Gyutaro. O seu irmão notou que a sua mãe era gravemente instável mentalmente, tendo tentado se matar e matar o seu filho várias vezes. Bizarro, velho. E abusou dele fisicamente por não ter dinheiro para mantê-lo alimentado, forçando ele a se defender sozinho. Quando a Umi nasceu, a sua mãe odiava ela por causa da cor do seu cabelo e dos seus olhos, e tentou matar ela também. Um dia, a mãe deles tentou cortar o cabelo da Umi com uma navalha, mas o Gyutaro ficou furioso e começou a enlouquecer. Isso levou a sua mãe a se distanciar deles. A Umi foi criada principalmente por seu irmão mais velho, até o início da adolescência, quando a sua mãe faleceu com uma doença. O Gyutaro notou que mesmo quando criança, a Umi tinha um rosto incrivelmente bonito. É linda. Ela era tão bonita que se sorrisse receberia coisas. Isso deu a ele a esperança de que os dois poderiam sair da pobreza e levar uma vida melhor, sendo escolhidos para trabalhar em um dos bordéis mais prestigiosos do distrito. E assim como ele esperava, a Umi, em seus primeiros anos de adolescência, foi finalmente escolhida para trabalhar em um dos bordéis de alta classe do distrito. Ela começou a receber educação adequada e teve dinheiro para comer os melhores alimentos. A Umi já tinha começado a fazer fortuna atraindo muitos pretendentes e clientes para o bordel, por causa da sua beleza. Ao mesmo tempo, o seu irmão mais velho começou a trabalhar como seu coletor e recebia o dinheiro e dívidas com o bordel. No entanto, tudo isso acabou quando a Umi arrancou o olho de um samurai, um cliente dela, quando ele insultou seu irmão enquanto seu irmão estava fora cobrando dívidas. Por causa disso, ela foi amarrada e queimada viva e deixada para morrer em uma vala. Nossa. Mas o seu irmão encontrou ela e começou a entrar em pânico ao ver o seu estado de quase morte. Eles foram então descobertos pelo mesmo samurai, que ela cegou, acompanhado pelo gerente da casa em que ela trabalhava. Os dois tentaram matar a Umi e o Gyutaro, mas foram mortos pelo seu irmão, que então pegou o corpo da sua irmã e carregou ela pela cidade em busca de ajuda. Mas ele percebeu que tudo isso foi em vão, porque ninguém os ajudaria. Enquanto o Gyutaro desmaiava de exaustão e cansaço por causa dos seus ferimentos, o Doma deu de cara com os dois irmãos, e com pena deles, ele se ofereceu para ajudar os dois, transformando eles em Onis. Ele então desafiou os dois a se tornarem fortes o suficiente para serem escolhidos pelo Muzan e se juntarem aos 12 luas do lado dele.
Muitos anos depois de se tornar um Oni, a Daki já tinha ganhado uma reputação por sua crueldade. Ela não teve nem opção, Dela e se do você seu for ver. chamaram a atenção do Muzan. Ela nem teve opção. Força e poder e oficialmente permitiu que eles se juntassem aos 12 Luas. E os dois receberam a classificação de Lua Superior 6. O Lua Superior 6, o Kaigaku. O Kaigaku era um órfão e um ladrão que tinha que comer restos e roubar. Nossa, esse daí é filho da puta, velho. Fica vendo. O Gyomei Himejima cuidou no seu templo. Depois que ele foi pego pelas outras crianças que moravam com ele por roubar o dinheiro do templo, ele foi perseguido à noite e encontrou um Oni. Mas para não ser morto, ele deixou o Oni entrar no templo para pegar as outras Olha crianças. isso, velho. O Kaigaku desenvolveu a crença de que a força e a sobrevivência Filho da eram puta. as únicas coisas que mereciam ser respeitadas. E ele estava disposto a rastejar e implorar por sua vida se fosse o necessário para sobreviver. Lixo. Depois de um tempo, ele foi levado pelo Jigoro, o antigo Hashira do Trovão, junto com o Zenitsu, e ele aprendeu a respiração do Trovão. Ele ficou determinado a se tornar o sucessor do Jigoro e um novo Hashira do Trovão, mas o Jigoro insistiu que ele e o Zenitsu que se tornariam seus sucessores, apesar da fraqueza e da natureza tímida do Zenitsu. Isso fez ele ficar furioso, já que ele era mais forte que o Zenitsu, e o Zenitsu só conseguiu usar a primeira forma, enquanto ele conseguiu usar todas as outras, menos a primeira. Um tempo depois da morte do Lua Superior 6, Adachi Gyotaro, ele encontra a Lua Superior 1, o Kokushibo, e com medo, ele rasteja pela sua vida. O Kokushibo então dá o seu sangue pra ele e começa a sua transformação em um Oni, e ele ocupa o lugar de Lua Superior 6. O Lua Superior 5, o Gyoko. Credo. O Gyoko vivia nos arredores de uma Nojento. de pescadores perto da costa, e ele gostava de coletar várias carcaças de peixes e fazer outras coisas estranhas, e por isso ele era tratado diferente pelas pessoas. Ele perdeu seus pais muito jovem, eles saíram para pescar e nunca mais voltaram. Os seus corpos afogados foram encontrados gravemente danificados, então os moradores mantiveram distância, pensando que ele tinha enlouquecido. Mais diferente do que as pessoas achavam, ele ficou fascinado com a beleza dos corpos afogados dos seus pais. E depois disso, Credo. matou uma criança da aldeia que veio provocar ele, e enfiou o corpo dessa criança em um jarro. E furiosos, os pais da criança atacaram o Gyoko com um garfo de pesca de 2 pontas, e ele foi deixado para morrer lá. Meio-dia se passou e ele ainda estava vivo, e o Muzan estava passando por ali. Ele então viu o Gyoko no chão e decidiu transformar ele em um Oni. O antigo Lua Superior 4, o Hantengo. Como um humano, o Hantengo era conhecido por ter cometido muitos crimes, roubando de inúmeras pessoas inocentes e matando elas. Só filha da puta. E ainda ele alegava que ele era inocente e que não foi ele que cometeu esses crimes. Ele falou que as suas mãos eram as únicas culpadas pelas suas ações, dando a entender que ele também era... Não fui eu que roubei, foi a minha mão. Um pouco louco por causa dessas afirmações. Depois de um tempo roubando e matando, ele foi capturado por um oficial da lei de alto escalão e foi condenado à morte por decapitação. Apesar das suas alegações de inocência, eles não quiseram ouvir o Hantengo. Então, enquanto estava preso e aguardando a sua execução, ele foi abordado pelo Muzan, que se ofereceu para ajudá-lo após sentir pena da sua situação. O Muzan passou a dar a ele um pouco do seu sangue, transformando ele em um Oni. Após a sua transformação, ele escapou da sua prisão e atacou o oficial que condenou ele à morte, e passou a ocupar o cargo de Lua Superior 4. Ele é forte e O chato, Lua velho. Superior 4, Hanakimi. No Nossa. passado, Hanakimi era uma Chata. artista de bioamadora lutando para ganhar a vida, mas o homem com que ela se casou era viciado em jogos de azar, que desperdiçou seus ganhos e economias sem contribuir com nada para melhorar a sua Filho vida. da puta, né, velho? Durante a noite, ela iria tocar a sua bio em um determinado palco, mas ela descobriu que o seu marido roubou seu vestido de apresentação Olha e isso. desperdiçou na aposta. E enfurecida com isso, Hanakimi matou seu marido usando um martelo. E pouco depois de matar o seu marido, Hanakimi percebeu que estava quase na hora marcada para ela subir no palco, e ela foi forçada a subir no palco com um vestido surrado. No entanto, a multidão não gostou da sua aparência, e com a sensação traumática de matar pela primeira vez ainda na sua mente, as suas mãos tremiam de nervosismo enquanto ela tocava sua bioa. Mas, surpreendentemente, o som vindo da bio enquanto Hanakimi tocava com extrema tensão era tão bonito que o seu público aplaudiu sua performance e gritou de agitação. Tanto seus clientes quanto o dono do palco ficaram satisfeitos com o resultado inesperado
esperado, e Anakimi ganhou um belo salário. Desde então, Anakimi desenvolveu o hábito perturbador de matar pessoas todas as vezes antes de tocar a sua biwa. Estranhamente, toda vez que ela tocou a sua biwa após matar, a sua performance recebeu aplausos extraordinariamente positivos de clientes e gerentes do palco. Tenso. Um dia, como ela tinha uma apresentação para fazer, ela perseguiu a sua vítima para matá-lo. Essa vítima era ninguém menos que o Muzan Kibutsu. Eita! Mas o Muzan era um Oni, e Anakimi descobriu isso da pior maneira possível. Mas o Muzan ficou impressionado com as habilidades de busca da Anakimi, então ele poupou a sua vida e a ofereceu para se tornar um Oni. Anakimi aceitou a sua oferta, tornou-se um Oni e finalmente tornou-se um dos servos do Muzan, ocupando o lugar de Lua Superior 4. A Lua Superior 3, o Akaza. Eita! O Hakuji nasceu e foi criado nas favelas. Ai, a casa. Um doente que ele amava profundamente. Ele não era A mal. fim de pagar por remédios, o Hakuji roubou pessoas na cidade, mas foi pego 3 vezes. Ele foi espancado e marcado com tatuagens, e ameaçado de cortar os seus braços na próxima vez que fosse pego, e foi até mesmo chamado de criança demônio. Quando o Hakuji voltou para casa após a sua terceira surra, um morador informou que o seu pai, ao saber da sua prisão, se enforcou. Na carta Nossa, que ele velho. deixou, ele afirmou que queria que o Hakuji vivesse uma vida plena e não queria tomar remédios se os ganhasse por meios desonestos. Que bosta, Com as velho. tatuagens criminosas e sem casa pra onde voltar, o Hakuji acabou sendo banido da favela. Devastado pela Mó triste, perda do seu velho. pai Que e triste, furioso mano. com a sociedade em que viviam, onde ele não podia pagar os remédios do seu pai, ele começou a brigar com as pessoas e a espancar todas elas. Um dia, depois de quase matar 7 homens adultos em uma aldeia, ele foi abordado pelo Keizo, o proprietário de um dojo na aldeia. E irritado com o comportamento alegre do homem, o Hakuji o desafiou para uma luta, mas foi derrotado muito fácil. O Keizo acolheu para que ele pudesse cuidar da Koyuki, a sua filha doente. A sua mãe, que antigamente cuidava dela, se afogou. Ah, velho, tenso. E o Keizo teve que trabalhar para manter eles, então o Hakuji foi encarregado de cuidar dela. Já acostumado a cuidar do pai, ele tinha poucos problemas para cuidar da Koyuki. O herdeiro do dojo ao lado estava apaixonado por ela, mas ele tinha uma personalidade extremamente violenta e arrogante, e um dia ele forçou ela a sair quando ela estava em péssimo estado. Filho da Fez puta, ela começar velho. a ter um ataque de asma, e então ele abandonou ela por medo. O Hakuji mais tarde encontrou ela sozinha e com dor, e levou ela de volta para casa. Assim, o Keizo e o Hakuji ficaram muito irritados, e foram e lutaram no dojo ao lado. Depois que o Hakuji derrotou 9 pessoas, ele fez elas Nossa. prometerem nunca mais se envolver com o dojo do Keizo, e nem com a Koyuki de novo. O herdeiro do dojo rival ficou com raiva e perdeu a compostura, então ele balançou uma espada de verdade em vez de uma de madeira pra cima do Hakuji. Mas o Hakuji deu um soco na espada e quebrou ela. O dojo ao lado ficou comovido com a beleza dessa técnica, então aceitou a perda e pediu desculpas pela grosseria do seu herdeiro. Então eles pararam de perturbar o dojo do Keizo. 2 anos depois, a Koyuki estava com boa saúde e conseguia ficar em pé e fazer as tarefas domésticas. O Hakuji continuou treinando como aluno do Keizo e o dojo começou a Ele tava de boa, mano. Ele tava de boa, velho. para ele assumir o dojo e levar a Koyuki como a sua noiva. Pra surpresa e constrangimento Olha do que Hakuji, foda. ele concordou e prometeu proteger os dois, mesmo ao custo da sua própria vida. Olha que foda. Depois disso, em um festival, a Koyuki contou pra ele sobre o seu passado e perguntou se ele realmente concordava com a proposta do seu pai. Então ele confirmou pra ela que sim e prometeu protegê-la pelo resto da sua vida. Mas o herdeiro do dojo rival ouviu sobre o casamento do Hakuji com a Koyuki. Então ele reuniu alguns discípulos enfurecidos e lutou contra o Hakuji, mas eles perderam. Depois disso, o Hakuji fez uma viagem para visitar o túmulo do seu pai e para contar pra ele sobre o seu casamento. Pera aí, gente. Rapidinho. Só um minuto. Voltei, gente. Bora continuar. Mas quando estava voltando, ele percebeu que algo estava errado. E no caminho, um aluno do dojo informou que o dojo rival tinha envenenado o poço de onde a Koyuki e o Keizo bebiam água. Mano, filha das Morreram putas, pouco depois de velho. beberem aquela água enquanto o Hakuji estava Olha fora. isso. E enfurecido com isso, o Hakuji matou todos os 67 membros do dojo rival com as próprias mãos, batendo tanto neles a ponto dos seus corpos não serem mais reconhecidos. Esse Nossa. incidente chamou a atenção do Muzan, e mesmo que ele tenha ficado desapontado ao descobrir que tinha sido um humano e não um Oni que havia cometido esse ato tão horrível, ele decidiu fazer de Hakuji um dos 12 luas. O Hakuji, sem nada para proteger e tendo perdido a sua vontade Entendeu? de viver, aceitou e se tornou o Oni Akaza. Depois de se tornar um Oni,
Oni, ele perdeu as suas memórias de quando era humano. Ele tinha apenas um desejo, que era de se tornar o mais forte, mesmo não sabendo o motivo pelo qual ele queria se tornar forte. Mas mesmo depois de se tornar um Oni, ele se recusou a comer ou machucar mulheres. E por causa da sua força, o Muzan apenas usou ele para missões especiais, como procurar o Lírio-Aranha Azul. O Lua Superior 2. Eita! Por causa dos seus belos olhos da cor do arco-íris e os seus cabelos brancos naturais, o Doma foi visto como um ser sobrenatural como um deus e foi preparado para se tornar o líder religioso do culto da fé do paraíso, uma posição que ele manteve até os dias atuais. Quando ele ainda era uma criança, a sua mãe teve um colapso mental e esfaqueou seu pai até a morte por ter vários casos com muitas outras discípulas do culto. Ela se matou imediatamente depois, envenenando-se até a morte. No entanto, apesar dessa série de eventos cansativos acontecendo bem na sua frente, o Doma apenas se sentiu incomodado com a bagunça sangrenta criada e sentiu nojo do cheiro de sangue. Ele simplesmente queria arejar o quarto antes que o fedor grudasse permanentemente nos móveis. Ele não sentiu nada por perder os seus pais. E aos 20 anos, ele conheceu o Muzan Kibutsuji, que o transformou em um Oni. Depois de se tornar um Oni, o Doma se tornou o nível 6 superior dos 12 luas. Durante esse tempo, enquanto ele andava pelo distrito e devorava a carne das garotas, ele tropeçou nos irmãos Gyutaro e Daki, que estavam à beira da morte. O Gyutaro tinha sido apunhalado pelas costas e estava sangrando lentamente até a morte. É os luas superior 6. Queimado a ponto de ficar irreconhecível. Fingindo ser um cara legal, o Doma se ofereceu para transformar os dois em Onis e salvar eles, dando-lhe seu sangue para iniciar a sua transformação. Ele ainda os desafiou a se tornarem poderosos o suficiente para serem reconhecidos pelo Muzan e se tornarem um nível superior nos 12 luas. E depois de um tempo, o Doma teve uma breve história com o Inosuke Hashibira. Filho da puta, velho. A Kotoha Hashibira escapou da sua casa abusiva com seu pai e encontrou refúgio no culto da fé do paraíso. O marido e a sogra da Kotoha também entraram no culto, mas o Doma disse que eles eram muito barulhentos, então matou eles e abandonou seus corpos nas montanhas. Mesmo que o Doma considerasse a Kotoha estúpida, a sua beleza e talento para cantar convenceram o Doma a não devorar ela e simplesmente deixá-la viver a sua vida. No entanto, ela descobriu que ele estava devorando os outros seguidores e fugiu do templo com o Inosuke nos seus braços. E antes que ela pudesse ser morta, ela jogou o Inosuke de um penhasco em um rio na esperança de que ele sobrevivesse. O Doma logo alcançou ela e começou a devorá-la rapidamente e zombar do Inosuke por seu destino. Depois disso, filho da puta, velho, encontrou e lutou contra Kanai Kocho. Ele a feriu mortalmente, mas foi forçado a fugir porque o sol já estava nascendo. A Lua Superior 1. Ixi, da hora, velho, a história dele, mano. Do Sengoku, o nome de nascimento do Kokushiba era Mishikatsu Tsugikuni. Ele tinha um irmão gêmeo. Na época em que ele e seu irmão Yorichi nasceram, gêmeos eram considerados um mau presságio, e quando seu pai viu que Yorichi tinha uma estranha marca de nascença na sua testa, ele declarou que iria matar o Yorichi. Mas a sua mãe ficou indignada com isso, e um acordo foi feito, que em vez de ser morto, o Yorichi seria enviado ao templo e se tornaria um sacerdote ao completar 10 anos. O Yorichi e o Mishikatsu cresceram de forma muito diferente. O Yorichi foi confinado a uma sala de 3 tatames separado do resto da casa e foi mantido longe do seu irmão. O Mishikatsu, que teve que ir escondido para ver o seu irmão, teve pena do Yorichi, que foi considerado surdo até os 7 anos, e sempre se agarrava ao lado da sua mãe toda vez que o Mishikatsu a via. Em algum momento, ele deu para o Yorichi uma flauta que ele mesmo fez. Por volta de quando o Mishikatsu tinha 7 anos, ele praticava golpes de espada, enquanto seu irmão só assistia. Foi então que o Yorichi falou pela primeira vez. Ele falou que queria ser um samurai como seu irmão, mas a declaração do Yorichi de seu objetivo de se tornar um samurai como seu irmão... Essa cena é foda. Porque ele seria enviado ao templo quando fizesse 10 anos. Mesmo assim, o Yorichi continuou a assistir ao treinamento do Mishikatsu, e um dia, um dos homens do seu pai se ofereceu para dar algumas instruções para o Yorichi. Mesmo que o homem apenas tenha mostrado uma postura básica, o Yorichi foi capaz de acertar 4 golpes nesse homem. Isso deixou o Mishikatsu perplexo, porque ele nunca tinha acertado nenhum golpe no homem. Então ele implorou para o seu irmão para que ele ensinasse o seu segredo. Mas para a decepção do Mishikatsu, Yorichi não gostou de machucar alguém, e falou que não queria mais se tornar um samurai. Essa
essa conversa fez o Michikatsu perceber que para o Iorichi, os corpos das coisas vivas eram transparentes, e por causa disso, ele começou a treinar mais pesado ainda. Enquanto o Michikatsu treinava, ele sentiu inveja do seu irmão. Ele sentia que o seu irmão estava desperdiçando seu talento natural. Ele também temia que agora que o seu pai provavelmente sabia sobre o imenso potencial do Iorichi, os seus papéis seriam trocados, e ele seria enviado ao templo no lugar do Iorichi. E o Iorichi também percebeu isso. Então, na noite em que a sua mãe morreu por uma doença, ele foi ao quarto do Michikatsu às 3 horas da manhã para contar a notícia para o seu irmão e também para se despedir do Michikatsu, porque ele planejava ir ao templo antes que o seu pai pudesse fazer dele o novo sucessor. Mas o Michikatsu estava irritado e observou o seu irmão partir sem dizer nada. O seu ciúme do seu irmão só aumentou quando ele leu o diário da sua mãe após a morte dela. Nossa! Ele revelou que o Iorichi sabia tudo sobre a doença da sua mãe e a fraqueza do lado esquerdo do seu corpo. A partir de então, o Michikatsu ficou ressentido. Por isso que ele sempre ficava com ela. Ele não ter apenas um dom físico, mas também ser um gênio. 10 anos depois, o Michikatsu se tornou um samurai e se casou com uma mulher que teve 2 filhos com ele. E uma noite, um Oni atacou seu acampamento, mas foi rapidamente morto pelo Iorichi, que pediu seu resgate. Então, dominado pelo ciúme, o Michikatsu abandonou a sua família e se tornou um caçador de Onis, treinando junto com o Iorichi. Durante esse tempo, ele treinou ao lado de um usuário de respiração do vento e aperfeiçoou suas habilidades com a espada junto com eles. Com o tempo, o Michikatsu despertou uma marca do caçador de Onis e desenvolveu um estilo de respiração derivado da respiração do sol, lunar, como respiração da lua. Mas mesmo assim, ele estava frustrado por ser incapaz de superar o seu irmão, e também por temer a morte predestinada daqueles que despertam suas marcas do caçador de Onis. Então, com isso, o Michikatsu foi persuadido pelo Muzanki Butsuji e se tornou um Oni. E por desejo de poder e medo da morte, o Michikatsu se tornou um Oni e assumiu o nome de Kokushibo. E por ele ser pra enfrentar o irmão dele, ele levou 3 dias para se transformar totalmente em um Oni. E depois de se tornar um Oni, ele se tornou o nível superior 1 dos 12 luas, permanecendo nesse nível por centenas de anos, enquanto seu nome original se perdeu na história. 60 anos depois de se tornar um Oni, o Kokushibo ficou cara a cara com o Iorichi de novo. O Iorichi ficou triste pelo fato de que o Kokushibo agora é um Oni, e que ele tem que matá-lo. O Iorichi então supera o Kokushibo completamente, até mesmo cortando a sua garganta. O Kokushibo então se lembra do seu passado junto, e começa a gritar com raiva como os deuses sempre sorriam pra ele, e como ele foi abençoado com habilidades sobrenaturais como um espadachim. O irmão dele morre. Deixando ele viver até a velhice. Olha lá, morreu de pé. Todos os outros indivíduos com a marca morreram aos 25 anos. Mas, antes que o Iorichi tivesse a oportunidade de cortar a cabeça do Kokushibo totalmente, ele morre de pé por causa da velhice. E enfurecido pelo sentimento de inferioridade, o Kokushibo cortou o Iorichi ao meio e viu a flauta que ele mesmo tinha dado pro seu irmão. Nossa. E sabendo que o Iorichi ainda o considera muito mesmo depois de ele se tornar um Oni, o Kokushibo não conseguiu evitar derramar uma lágrima. Mais tarde, ele decidiu manter a flauta, sendo incapaz de realmente romper o seu vínculo com seu irmão. E você chegou até aqui e ainda não deixou o like? Foda, mano, foda. Que vídeo bom, mano. E aí, gostaram? Comenta aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Porque desse jeito você não vai perder nenhum. Tem nível de poder também dos Oni. Vocês querem ver? Comenta aí. Vão se surpreender. Valeu por assistir e tchau. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Eu particularmente gostei bastante, porque eu gosto muito dessa obra de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, eu acho muito da hora. E os Luas Superiores, você viu que teve alguns que nem tiveram tanta culpa, como aqueles 2 irmãos. Porque eles viviam lá naquele distrito do entretenimento, e aí, tipo, eles sofreram e tal. Ela tava morta, praticamente toda queimada, e ele também muito ferido. Aí o Muzan apareceu e eles cederam. Só que eles não eram maus, assim. Eles poderiam até ter algumas atitudes ruins, mas eles não eram efetivamente maus e tal. Mas já tem alguns outros que, mano, eles eram maus desde o início, tá ligado? Igual, por exemplo, você tem aquela mulher ali que ela era roubada, né, pelo próprio marido, e depois ela matava sempre uma pessoa antes de poder performar, né, ela tocar lá e tal. Aí tinha aquele outro carinha lá, um dos Luas Superiores lá, que ele roubava o dojo, que ele encontrou um Oni e ele mandou o Oni ir no dojo pra matar as crianças. Então, mano, tem alguns que já eram uns belos de uns filhas das putas. E tem o Akaza, mano. O Akaza é o que tem, tipo, o lado mais humano, assim, dos Luas Superiores. Porque ele teve uma infância
bem difícil e tal, por causa do pai dele que era doente, e ele tentava cuidar do pai dele acabou se matando, e aí depois ele conhece um outro cara, e aí ele se apaixona pela filha dele, e tipo, ele fica anos cuidando dela, puta, tudo ficando bem, eles são viraram noivos, e aí o dojo do lado envenena a água que eles tomavam, e tanto o sensei dele quanto a noiva dele morre. Mano, ele matou todo mundo na porrada. E aí realmente ele perdeu tudo, o Muzan apareceu e ele se entregou ali porque ele já não tinha mais nada a se apegar. Então é muito da hora porque, tipo, eu acho foda a forma como Demon Slayer dá um aprofundamento muito da hora nos vilões, que são os nossos queridos Onis, né? Cada vilão tem uma história, eu acho isso foda desde lá no início, mesmo que seja um pouquinho, e sempre mostra um pouquinho da história do personagem antes dele ter virado Oni. E os Luas Superiores vai mostrar ainda mais, porque querendo ou não, eles são os principais, né? Inimigos, então achei que ficou muito foda esse vídeo do nosso querido... Nossa, já esqueci o nome, eu sou muito burro. É Jovem Otaku, né? Deixa eu ver aqui. Ai, Jovem Otaku. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo de Demon Slayer, comenta aqui. Tem uns níveis de poder ali que eu acho que deve ser bem interessante. Mas primeiramente preciso saber a opinião de vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Beleza? Então é isso. Lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Jovem Otaku. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o maior dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Primeira forma, estilo fera. Minha espada dupla, corta e quatro de lacera. Sou um javali, não confunda com uma quimera. Vivo pela caça presa, tem medo dela. Me chamam pra briga, eu vou, yeah. Exterminador eu sou, yeah. Flexível, cê notou, yeah. Corte duplo de Nichiren Dons. Forma da besta, sentindo o clima. Fuja, mas minha percepção te localiza. Nunca queira ver a respiração